Então resolvi fazer economia, né? Imagina, um economista na família, né? A maioria das pessoas olham assim e fala, gente, economia não vai dar nada. Falei, não, vou fazer, eu gosto de economia. Aí entrei depois no banco, trabalhei 1 ano e meio ali no Santander, depois saí, fui fazer mestrado até que eu me vi como um concurseiro, virei concurseiro, passei no concurso. Galera, vamos lá com calma, né? Eu vou te contar um pouquinho aqui da minha história hoje. Eu quero que ela sirva ali mais como uma inspiração e também para ajudar vocês no momento que vocês possam estar passando como concurseiros, possam estar passando como pessoas que estão estudando para certificação, estão querendo uma vaga no mercado privado. E eu passei por essas duas etapas, eu vivi as duas. Eu vou te contar aqui como que foi essa trajetória profissional, um pouquinho aí da minha vida, para você entender, né, tudo que eu precisei fazer, como que eu fiz, como que eu consegui para alcançar alguns objetivos aí. Fechou? Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai fazer muito proveito. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Professor William Capriata aqui. Se você não me conhece, ó, se inscreve aqui no canal, clica aí em curtir, que aqui eu trago muito conteúdo relacionado aí a banco, conhecimentos bancários, matemática financeira, ajuda a galera a passar em concurso público e também em certificações. Vamos lá que eu vou contar hoje então, né, um pouquinho da minha trajetória, pessoal. Tudo começou, né, há mais de 11 anos atrás. Hoje eu tenho 31 anos, mas quando eu entrei no banco, eu vou começar daí, tá? Quando eu entrei no Santander, eu tinha 20 anos de idade. Como que foi que aconteceu isso, né? Foi uma forma muito natural. Eu nunca tinha pensado, assim, em trabalhar em uma instituição financeira, então não era algo que eu falava que era meu sonho, porque o meu sonho era foi sempre trabalhar com bolsa de valores. Eu gostava de investir. Desde os 17 anos eu já fazia alguns investimentos, porque eu tinha participado de uma palestra na minha cidade, e aquela palestra despertou muito interesse ali para mim, e eu comecei a fazer o famoso day trade, né? Que eu não recomendo para ninguém. Na época, inclusive, acabei perdendo um pouco de dinheiro por conta disso, e aí aprendi, depois disso, nunca mais fiz day trade na vida. Mas enfim, eu fui lá, decidi fazer economia. Então, uma graduação, geralmente as pessoas, eu sei porque eu sou economista, muitas pessoas falam, poxa, William, será que vale a pena, tal? Ainda mais há 11 anos atrás, hoje em dia, né, a gente já consegue ver um pouco mais do valor do economista aí no mercado. Mas muitas pessoas falaram, mas será que vai valer a pena, né? Tem engenharia, tem direito, tem medicina, etc. Eu não queria nada disso. Eu queria bolsa de valores. Fui lá, fiz economia, entrei no curso, no primeiro ano de curso não curti muito, né? Então tinha muita coisa ali que eu não vi nada sobre bolsa de valores, que era o meu grande objetivo. Só que depois eu fui pegando gosto, principalmente quando chegou a parte de macroeconomia, que aí começou a aprender sobre inflação, sobre taxa de juros, mercado de câmbio. Eu comecei a trazer essas análises para os investimentos. Então foi ali o ponto de virada que eu falei, não, realmente eu estou no caminho certo, é isso que eu quero. Aí beleza, durante esse período de graduação, a gente na época, era eu e meu irmão, né, eu tenho irmãos gêmeos, a gente ia junto, ele também fazia faculdade federal lá, ele fazia engenharia elétrica, então a gente ia junto para a faculdade dele era tempo integral e a minha, eu estudava só na parte da manhã. E aí eu tinha que fazer alguma coisa, né, eu trabalhei com meu avô durante algum tempo na eletrônica, hoje essa eletrônica é do meu irmão, mas ele tem uma eletrônica que vende componentes eletrônicos, né, então, por exemplo, peças para televisão, peças para computadores, etc. Então eu trabalhei um tempo lá com ele, só que eu tava querendo algo mais, né? Porque ali eu ganhava o quê? R$ 600 na época, era muito pouco, né? E aí eu queria dar uma alavancada na carreira. E aí eu falei, vou estudar para certificação. Comecei a estudar para CPA 10, mais pelo objetivo de aprender um pouco mais de investimentos, então não pensava ainda em ingressar no banco. Comecei a estudar em casa, sozinho mesmo, estudei, consegui passar na prova. Na época eu tirei 98% na CPA 10, eu errei uma questão só, porque eu estudava muito e eu gostava daquilo que eu fazia. E aí depois de umas 3 semanas eu já fui direto para CPA 20, e aí passei na prova também com 90%, então em 2013 eu consegui as duas certificações. Minhas primeiras certificações, CPA 10 e CPA 20. Aí nisso, né, eu tinha 17 anos de idade, eu consegui as duas certificações, já estava cursando uma graduação, então já fazia economia na época. Eu falei, por que não, né? Vamos tentar ingressar no banco. E mandei meu currículo para o Banco Santander. Eu fiz o cadastro lá no site, na aba Trabalho Conosco. Hoje em dia a gente usa essa aba, mas com menos frequência do que antes. Hoje em dia é mais o LinkedIn, que ele ajuda demais ali para você conseguir aquela vaga. E aí eu peguei e mandei o currículo para lá. Fui chamado para um processo seletivo, tinham mais de 130, 140 candidatos que estavam lá também participando. E aí eram várias fases, né? Então a primeira fase teve dinâmica de grupo, que aí era onde o pessoal, eles iam ver se a pessoa ela realmente tinha capacidade para trabalhar em equipe, era isso que eles estavam querendo, né? Ver se a pessoa
ela sabia, às vezes, assumir uma posição de liderança, só que ser um líder de verdade, não sendo aquela pessoa que manda, que acha que só ela tá certa, etc. Não, aquele que traz pelo exemplo, né? E aí eu fui me dando bem, fui passando nos processos, etc. Até que eu cheguei na fase final, era uma vaga só, a vaga era para caixa, né? Hoje em dia já mudou o nome, né? Então, agente de negócios caixa, o pessoal fala escriturário também. Então, na época, né, a gente chama só como caixa. E aí eu fui chamado para esse cargo, né? Entrou eu como efetivo e entrou mais uma pessoa como estagiário. Eu já tinha CPA 20 na época, então isso foi um grande diferencial. Eu lembro ainda das pessoas falando para mim, William, olha, gostamos muito do seu perfil, etc e tal, né? Você, poxa, tá totalmente aqui inserido no mercado financeiro e você já tem a certificação, o que é muito bom. É um plus, né? Apesar de que eu não precisava nem da CPA 20, porque eu não ia assumir um cargo de gerência, né? Só com a CPA 10 já era suficiente na época. Aí beleza, eu entrei no Santander, fiz um treinamento, fui para São Paulo, então eles colocaram a gente no treinamento, pessoas de todo canto do país, então de vários estados foram lá para São Paulo, a gente ficou uma semana lá, imersão, fizemos vários treinamentos, depois voltamos para nossa cidade, fizemos outros treinamentos também lá na nossa cidade, né? Que às vezes é uma dúvida das pessoas, quando eu entrar no banco, tanto privado quanto público, eu vou ter treinamento, é óbvio, ninguém vai te colocar para trabalhar sem você saber nada, senão você só vai fazer cagada, literalmente. Então eu fui lá, fiz todos os treinamentos. Aí fiquei no Santander, trabalhei durante 1 ano e meio ali, aprendi muita coisa, e aí surgiu a oportunidade do mestrado. Então também caí de paraquedas, nunca foi meu sonho assim, eu vou fazer o mestrado, porque eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu lembro que uma amiga da faculdade falou para mim assim, William, abriu uma oportunidade aqui pro mestrado, você quer fazer? E aí eu falei, por que não, né? Eu gostava de dar aula já na época, porque eu já ministrava cursos de certificação para os funcionários ali do banco. Então eu ajudava o pessoal a passar na CPA 10, ajudava o pessoal a passar na CPA 20 e eu fazia algumas turminhas pequenas, então 5, 6, 10 alunos ali no máximo que eu conseguia. A maior parte das turmas que eu fiz assim no começo eram 4 pessoas, 3 pessoas, já dei aula também individual também. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer, né? Nem tinha estudado na época, fiz. E aí eu consegui passar em último lugar do mestrado. Acho que eram 10 vagas, eu passei em último. Falei, beleza, vou assumir. Só que daí era meio que impossível eu continuar no banco e fazer o mestrado ao mesmo tempo naquele momento. Por quê? Não que fosse impossível. Eu poderia tentar alguma coisa de horário, mas o banco ele não estava sendo flexível quanto a isso, e o mestrado, ele obrigatoriamente era de manhã e tinha aula à tarde também. E alguns dias teriam aulas à noite, ou seja, ou me dedicava a um ou me dedicava a outro, né? Falei, tá, eu ainda tinha na época, acho que 21 anos de idade, alguma coisa assim, 22, 23, não sei. E eu falei, não, vou fazer o mestrado, vou me dedicar a isso. E aí eu peguei e pedi demissão do banco. O mestrado dava uma bolsa de R$ 1.500, na época eu ainda morava com minha mãe, então pra mim tava tranquilo, eu ganhava os 1.500 ali pra estudar. Basicamente, 2 anos, então bolsa do governo. E aí eu entrei, comecei a estudar pra caramba pro mestrado, etc, comecei a pegar gosto, né, vários desses livros aqui foram tudo da época do mestrado, então que eu tive que ler. Foi um período muito punk mesmo, era período de estudos assim, de 14 horas por dia. Eu acordava cedo e eu ficava até meia-noite, 1 hora da manhã estudando. Era todo dia assim, e eu aprendi a gostar. Eu li muito livro. Isso daqui não é nem metade do que eu tenho, porque eu fiz a doação da maior parte deles, né? Para não ficar com uma biblioteca gigante em casa. Mas eu lia muito. Eu gostava disso. Eu li muito artigo. Foi uma época assim muito enriquecedora no meu conhecimento, que eu pude aproveitar o máximo possível. Então, fiquei 1 ano inteiro estudando ali pro mestrado, para as matérias, porque o outro ano era só dissertação, que era o segundo ano, né? E aí eu podia ficar em casa fazendo a dissertação. Aí consegui, minhas notas melhoraram, etc, tal, comecei a ir muito bem no mestrado, aprendi muita coisa. No segundo ano, eu ficava em casa para fazer a dissertação, então não tinha mais aula presencial, e aí foi no momento que eu falei, olha, R$ 1.500, não tem como, daqui a pouco tá acabando meu mestrado, o que eu vou fazer da vida, né? Para eu conseguir entrar numa universidade federal, com o mestrado, né, eu ia para universidades estaduais, eu até tentei, participei de alguns processos assim, só que para a Universidade Federal eu precisaria do doutorado, né? Então eu tinha a opção de fazer o doutorado, a bolsa era 2.200, e aí eu meio que falei, o que eu faço, né? Já sei, vou estudar para concurso público. Falei, vou esperar abrir uma vaga para economista aqui e bora para cima, né? Já tô estudando aqui há 1 ano, sem parar. E aí o que eu comecei a forçar? O que eu era bom?
eu já era bom na parte de economia, então eu não precisava me preocupar em estudar nada relacionado ao mercado financeiro. Eu já estava estudando isso há um ano. Matemática, porque em economia a gente aprende métodos quantitativos, então é até um extra muito acima do que os concursos públicos cobram, né? Então essas coisas de cálculos ali para concurso tava tranquilo. E aí eu falei, vou focar então nesse início aqui em português, que eu detestava, que eu não sabia nada, vezes nada de português. Falei, vou focar nisso daqui. E comecei a estudar, até que eu consegui dominar aquela matéria. E aí vinha concurso, só que o concurso não era da minha área, não era de economia, eu queria ficar na área de economista. Falei, não, quero isso, quero isso, quero isso. Não aparecia nada. Aí nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa outra empresa. Eu com mestrado, ou seja, ainda faltava concluir um pouquinho ali, só que eu tinha mestrado na época, eu tinha CPA 1020 CEA, que a CEA eu tinha feito em 2015, então já era especialista em investimentos, e eu ganhava ali naquela empresa 3 mil limpo. Então não tinha vale, não tinha nada, era 3 mil, pronto, acabou. Já era um bom salário. Só que também eu tinha que ficar lá de manhã, era 6 e pouquinho que eu entrava, porque era empresa do agro, então a galera entrava muito cedo e eu ficava até umas 6 e pouco da tarde. Então era um horário assim um pouco mais puxado. E aí naquilo eu não tinha o mesmo ritmo de estudos que eu estava tendo antes, né? E aí eu peguei, fiquei um mês e pouco só lá naquela empresa, também saí dela, porque daí eu comecei a ponderar as decisões que eu tinha que tomar na minha vida. Eu falei, olha, é o seguinte, posso ficar nessa empresa, vou ganhar meus 3 mil, daqui a alguns meses ou anos, quem sabe, eu cresça, eu vou ganhar 4 mil, vou ganhar 5 mil ali no máximo, alguma coisinha, e eu vou chegar ali naquele cargo e pronto, vai morrer ali, vou ganhar no máximo, daqui 7, 8, 9 anos, sei lá, vou ganhar no máximo 7 mil, eu pensava, né? E eu tenho a outra opção. Ou eu continuo estudando para concurso público, eu pego um cargo que já me paga mais, e nada impede, depois de eu passar nesse concurso, de eu continuar estudando para outro concurso. Esse era o meu pensamento. Ou mesmo estudar para o doutorado. Porque daí o doutorado, eu poderia também, depois, conquistar uma vaga em uma universidade federal. Aí eu peguei e saí da empresa, fiquei só um pouquinho lá, né? Até pedir desculpa pessoal e tal. Mas eu tinha que tomar uma decisão que fosse certeira na minha vida. Falei, não, vamos continuar a aproveitar que eu ainda recebo a bolsa de 1.500 do mestrado, que eu recebia na época, então eu podia estudar. Só estudar. E fiquei estudando para concurso. Aí veio o concurso do IBGE. Apareceu o concurso do IBGE para analista, área de economia, etc. Eu falei, vou fazer. E eu já dava minhas aulas lá na época também. Eu já abri algumas turminhas ali também de 7, 8 pessoas. Já estava melhorando um pouco nessa parte de certificação. E aí eu fiz o concurso, passei. Eu gabaritei português, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eram 10 questões de português, eu acertei as 10. Eu sabia tudo. Eu falei, caraca, olha aí, né? E eu odiava português, não gostava nada, vezes nada. Consegui. Entrei no IBGE. Aí no IBGE eu ganhava R$ 4.200, então ó, o salário já aumentou, era R$ 4.200 que eu ganhava. Sendo servidor público, eu tinha um horário muito mais flexível, então, por exemplo, eu tinha que trabalhar às 8 horas por dia. Só que eu podia chegar às 8, né? E aí eu ia fazer uma hora de almoço ali, e aí eu ficava até as 5 da tarde, né? Então das 8 às 5, com uma hora de almoço dava 8 horas de trabalho. Ou eu podia chegar às 9 e sair às 6, ou eu podia chegar às 10 e sair às 7, ou eu podia chegar, por exemplo, às 7 e sair às 4. Então eu tinha essa flexibilidade que alguns órgãos públicos têm. E eu escolhi chegar no horário convencional, porque para mim era melhor mesmo, né? Então fiquei trabalhando, amei o IBGE demais. Se tiver algum IBGiano aí, né, já saiba que foi o melhor lugar que eu já trabalhei na minha vida. Pessoas boas, pessoas competentes, pessoas muito inteligentes. Então eu pude aprender muito lá dentro. Aprendi muito sobre censo, aprendi muito sobre o trabalho do recenseador ali. Eu fui em algumas áreas, né, muito humildes mesmo. Então aquilo até me ajudou a ter uma visão a respeito do mundo, né? Às vezes a gente se pega reclamando de uma ou outra coisa. Pessoal, a gente não faz ideia do que tem de pessoas aí afora que às vezes não tem o mínimo possível ali para ter uma vida digna. Eu já fui em lugares que se olhava assim e falava, cara, como que a pessoa vive? Mas enfim, então foi um trabalho que me enriqueceu de todas as formas, né? Conhecimento, né? Esse tipo de coisa também. E aí fiquei no IBGE, etc. Veio pandemia. E aí na pandemia a gente foi para o trabalho online. Então a gente levou o computador para casa, trabalhava em casa, etc. Só que a demanda caiu muito, porque o IBGE ele vive de pesquisa, né? E eu trabalhava na área de pesquisa, então a demanda caiu muito. O pessoal ia fazer visita em casa para pegar dados, para trabalhar dados, etc. Frota de carro, eu cuidava ali da frota de carro do IBGE, então a gente sempre estava vendo limites de velocidade, estava fazendo reservas de carro, etc. Manda para arrumar tal lugar, etc. Então a gente estava cuidando, né? Rotas de
de viagem, então eu cuidei muito dessa parte de viagem também, que era uma parte mais financeira ali de, tal pessoa vai sair do interior, vai vir aqui para Cuiabá, para a capital, para participar de um treinamento, fazer uma pesquisa, etc. Então comprava passagem pro pessoal, então tinha todo esse trabalho lá dentro. E aí nisso caiu muito a demanda. Por quê? Porque tava pandemia, ninguém podia viajar, ninguém podia fazer nada, e aí a gente tava em casa e ao mesmo tempo tava tendo um tempo livre bom. E eu sempre fui daquele tipo de pessoa que eu falava, cara, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que apareçam, e eu não posso deixar este tempo livre que eu tenho ser em vão. Porque esse tempo livre vai acabar, eu não sei quando, pode ser daqui 6 meses, ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2, mas o que eu vou fazer nesse tempo livre? Era isso que era a minha preocupação, porque eu pensei assim, eu gosto muito do IBGE e tal, só que eu ainda queria ganhar mais do que R$ 4.200. Né? Então, ou eu fazia um outro concurso para passar num cargo maior, né? Conseguir um salário ali de 10 mil, etc., que sempre foi meu sonho. E aí eu falei, duas opções. Continuo estudando para concurso ou... Aí veio essa outra opção que eu já vou falar para vocês. Eu continuei estudando para concurso durante o tempo e tal, só que não abria quase nada na minha área de economia. Eu sabia que o concurso do IBGE ia demorar muito para abrir um outro que era para o cargo mais elevado que eu queria, né? Porque o meu cargo era o cargo de analista. E aí eu peguei e falei o seguinte, olha, vamos fazer uma coisa. Como eu estou em casa e eu dava aula de certificações, eu não estou mais ministrando nada a respeito de aulas presenciais, né? Quando eu abri as turmas ali. E aí minha maior turma presencial que eu fiz foi de 40 pessoas, né? Foi um marco ali na minha carreira. Eu peguei e falei, beleza, vou começar a ministrar aulas no YouTube. E aí eu comecei. Eu lembro até hoje que eu nem tava na minha cidade. Eu fui acompanhar a minha esposa, na época nem era minha esposa, a gente só namorava, numa cirurgia que ela foi fazer e tal. E aí eu tava no quarto de hotel. E aí essa foi uma grande decisão. Por isso que eu falo que as coisas você tem que decidir que você quer fazer. E aí eu lembro que do nada eu falei, olha, o que eu vou fazer? Aí eu tomei uma decisão. Falei, quer saber? Vou começar a gravar hoje vídeos para o YouTube. E eu já tinha tentado começar antes, não tinha dado certo. Por quê? Porque eu queria fazer muito perfeito. E nunca vai ser perfeito, né? Era tudo errado, fazia tudo errado na época. Eu não tinha noção de microfone, não tinha noção de iluminação, não tinha noção de nada disso, não tinha uma câmera boa. Meu notebook, quando eu ia renderizar um vídeo, para quem não sabe o que é renderizar um vídeo, depois que eu termino esse vídeo aqui, eu tenho que fazer o processo de ele virar um vídeo editável, né? Um MP4 para eu subir para o canal. Quando eu fazia isso no meu notebook na época, eu não podia mais usar o computador. Ele ficava umas 2, 3 horas só renderizando o vídeo travado, não conseguia clicar em nada fora. E isso ali, falava, poxa, vou demorar, hein? Eu tinha coisa para fazer no computador. Eu falei, não, vamos lá para cima, né? E aí eu comecei a criar apostilas, né? Eu comecei a criar a apostila de CPA 10. Quem vê minhas apostilas antigamente, cara, parecia a apostila de criança que criança fez, assim, era muito feia, né? Mas assim, ensinava, a pessoa aprendia. E eu comecei a criar. E aí eu fiz a apostila, comecei a gravar vídeo. Eu lembro que eu gravei o vídeo no quarto do hotel, o primeiro vídeo que eu gravei pro canal. Então uma luz totalmente amarela, feia assim na minha cara, o microfone em cima de um tampo de vidro e eu não sabia que não podia, porque daí ele dá aquela vibração, aí saiu cheio de vibração, só eu falei, não importa, eu vou subir esse trem, subi. E aí comecei, postar, fiz o curso da CPA 10 inteiro e CPA 20 inteiro de forma gratuita, lá no canal. E o pessoal começou a gostar, né? Poxa, didática legal, gostei, William, passei na CPA 10, passei na CPA 20, não sei o quê. E aí começou, aí eu falei, legal, ó, o pessoal tá curtindo, né? Então quer dizer que eu posso trazer algo que as pessoas vão aproveitar. Aí trouxe curso da HP12C, trouxe curso de Aprenda a Investir. Então trouxe vários cursos aqui no canal do YouTube. E aí foi a hora que eu falei, tô querendo fazer um site, né? Quero abrir uma empresa para trabalhar com isso. Fiz um site na época, depois que eu tirei os cursos do YouTube. Os cursos ficaram na Udemy, né? Para quem não sabe, é uma plataforma de cursos onde, se o meu curso eu vendia por R$200, R$100 era da Udemy e 100 era meu, ou seja, eles eram um sócio, metade, né? Então eu fazia os cursos por lá. E aí eu peguei, criei um site, começou do zero, devagarinho, né? Foi fazendo a empresa e tal. Até que veio a oportunidade de eu gravar aula para concurso do Banco do Brasil, que abriu um concurso. Como que foi? Eu tava em casa, fazendo ali meus videozinhos, né, criando Instagram, etc. E aí veio o concurso do Banco do Brasil. Eu falei, vamos ver esse edital aqui, né? Eu já era concurseiro mesmo, já tinha estudado para concurso, tinha passado em concurso, sabia já fazer análise, plano de estudos, etc. Eu falei, vamos ver esse edital. Aí eu vi o edital, parte de conhecimentos bancários. Eu sabia tudo que tava ali de conhecimentos bancários. Falei, gente, por que eu não gravo também isso daqui? Eu já tô gravando CPA 10, CPA 20, por que eu não gravo conhecimentos bancários?
né, para ajudar o pessoal. E aí foi a hora que meu canal no YouTube, ele tinha nem 1.000 inscritos, eu acho. Eu acho que era no máximo 1.000 inscritos. E meu sonho era o seguinte, eu lembro que isso aí era mais ou menos em outubro mais ou menos, ou setembro, eu tinha 1.000 inscritos. E eu falei, se eu tiver até 10.000 inscritos no final do ano, eu vou ser muito grato por isso, etc, né? Sempre fui de agradecer, porque eu acho que quanto mais gente agradece, mais multiplica, né? Então, eu não sou uma pessoa que reclama, não reclamo de nada. Se vocês me conhecessem pessoalmente, você nunca vai ver eu falando, ah, que merda, isso aí que aconteceu, ah, não sei o que, eu nunca faço isso. Então, eu sempre sou grato às coisas que eu tenho, às coisas que eu consegui, e todo dia eu agradeço. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e falei, não, quero ter esses 10.000, vou colocar isso como objetivo. Quando eu comecei a gravar conhecimentos bancários aqui para o Banco do Brasil, meu canal saiu de 2 meses de 1.000 inscritos para 44.000 inscritos. Aí eu fiz uma live de revisão com 1.500 alunos. Eu nem sabia fazer live. Caiu minha primeira live. Na primeira live eu não consegui, aí eu tive que fazer num outro dia, né? Fiquei triste por aqui, mas 1.500 pessoas, eu lembro, eu até arrepiei assim no dia, assim, eu falei, cara, que é isso que tá acontecendo na minha vida, né? E aí foi a hora que deu o start, falei, William, é isso que eu quero ser professor, eu quero viver disso, eu quero dar um jeito de fazer essa empresa crescer, porque eu quero ensinar as pessoas, quero ajudar as pessoas a passarem concurso, quero ajudar as pessoas em certificação, e aí foi outro momento de decisão, que aí eu tinha que falar, saio do IBGE, né, que porra, um trabalho confortável, tô ganhando bem, pra fazer uma empresa e começar do zero, que assim, não tinha um salário fixo. No YouTube, a galera pensa que assim, tá no YouTube, tem 30.000 inscritos, tá rico. Não, negativo. Pagava nada, pagava mixaria, R$ 200 por mês, cento e poucos reais por mês, não era nada no que eu ganhava no YouTube, entendeu? Então eu peguei e falei, vou fazer, seguro as pontas aqui com meus cursos presenciais, tá? Então, minha mãe, ela também nunca ganhou bem. Minha mãe ganhava 3.000 e pouquinho ali por mês e a gente ajudava em casa como podia, né? Então, não era aquilo de que, eu vou sair e se eu gastar todo o dinheiro que eu tenho aqui, acabou, quebrou a empresa. Então, eu falei, não, eu vou segurar as pontas dando as aulas presenciais. Então, foi um momento da minha vida que eu abri muito curso presencial. E aí, como eu já estava mais conhecido, eu conseguia 40 pessoas, né? Então eu colocava 40 pessoas na sala de aula, CPA 10, CPA 20. Aí eu comecei a fazer o curso da CEA também, fiz o curso da Ancor também, e aí começou a melhorar. Porque aí as pessoas foram vendo, foram sendo aprovadas, foram recomendando para um, recomendando para outro. E aí eu comecei a trabalhar com as apostilas aqui no canal do YouTube, o canal começou a crescer, abrir a empresa, e aí é o que é hoje, né? Mas foi uma trajetória e ainda é uma trajetória, para quem sabe quem é empresário hoje em dia, de muitos altos e baixos. Então você tem que estar sempre preparado para o que vier. Hoje tem um problema, você resolve. Amanhã vai aparecer outro, você resolve também. Então você não para. Foi o que eu escolhi. Então a minha trajetória. E aí eu pedi para sair do IBGE, né? A minha chefe na época, assim, ela até pegou e falou: poxa, William, que pena, né? A gente se dava muito bem. Então ela foi até no meu casamento, para vocês terem ideia, né? A gente realmente fez uma parceria muito grande lá, uma pessoa muito gente boa. E aí eu peguei e falei: não, vou sair e seja o que Deus quiser, vamos para cima, vamos seguir esse sonho. E graças a Deus deu tudo certo. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui, né, como algo que vocês possam levar também aí para a vida de vocês, né? Vocês podem ter percebido, quem ficou aqui até o final do vídeo, né, que eu falei pra caramba, mais de 20 minutos falando, que foram vários pontos que eu tive que tomar decisões. E até minha esposa, ela fala bastante assim para mim, que parece que Deus escreveu tudo muito certinho na minha vida. Por quê? Porque, ó, hoje eu dou aula para certificação. Então eu tive a experiência de trabalhar num banco antes. O que conta demais. Porque, poxa, eu fui bancário, eu sei a rotina do bancário, eu sei o que você precisa fazer, eu sei o que o pessoal gosta para chamar uma pessoa para ser bancário. Então isso daí foi um ponto muito legal, o fato de eu ter entrado no banco, porque daí hoje me ajuda nessa experiência de eu dar aula hoje para certificação financeira. Segundo ponto, ter feito a decisão do mestrado, de sair do banco e falar, não, vou fazer o mestrado. Por quê? Porque me deu anos-luz de conhecimento que eu nunca adquiriria se eu tivesse ficado em casa ou feito qualquer outra coisa. Então, assim, o conhecimento que eu adquiri naquela época foi uma coisa, assim, fora do comum. Eu falo porque eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu até saí com dor nas costas, que ela vem comigo até hoje, tá aqui um pouco. Tento cuidar dela, mas de tanto ficar assim, ó, abaixado, estudando. Então ficava muito, muito tempo mesmo. Então essa foi a segunda grande decisão, que me ajudou a ter o conhecimento necessário para poder ministrar aulas hoje em dia, senão nada adiantaria. As pessoas iam olhar aqui e falar, porra, o que adianta o cara ter o que ele tem, mas não tem didática, não tem conhecimento, e não é o caso, né? As pessoas, elas vêm, elas estudam, elas gostam do conteúdo que estou passando e o melhor de tudo, tem resultado. Então as pessoas são aprovadas, as pessoas passam, isso é o melhor de tudo. E aí, terceiro ponto, foi fazer concurso público, porque daí me deu a experiência de que
o concurseiro passa, eu descobri que o concurseiro passa, porque eu acho que assim, na minha opinião, se você procura alguém que vai te ajudar a passar no concurso público, tem que ser alguém que já conseguiu passar em um concurso público. Porque por mais que uma outra pessoa ela seja boa, etc., talvez ela não tenha vivido essa experiência. Talvez ela não tenha tido aquela trajetória toda de ter que estudar 6, 7 matérias ali para um edital. Então eu tive essa experiência que hoje eu consigo trazer para vocês. Então, olha, para mim deu certo dessa forma, eu consegui assim, assim, assado, foi assim que eu fiz, etc. Que eu sempre trago pessoal, né? Respeito cronograma de estudos e por aí vai. Então, foram as decisões que eu fui tomando ao decorrer do caminho que me trouxe aqui. Então, assim, qual que é o grande ensinamento aqui? Vai chegar momentos na sua vida que você vai ter que tomar decisões, que você vai ter que decidir. Vou ser concurseiro, vou trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente, eu vou fazer o quê? O que você vai fazer da sua vida? É algo que só você pode decidir. Porque eu sei que muitas pessoas, na época, inclusive, falavam, poxa, William, você conseguiu uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa, por que você não vai? Eu não queria. Eu não queria. Meu sonho era, né? Depois de um tempo, meu sonho virou ser professor. E eu fiz de tudo para ser. E eu consegui. Por quê? Porque eu tomei uma decisão forte e o melhor de tudo não é decidir só, né? É você agir para que aquilo aconteça. Então, eu tô falando aqui com pessoas que querem ou trabalhar em bancos privados, né? Então tem o público aqui das certificações que quer ingressar no banco privado, quer trabalhar no mercado financeiro, e tem o público aqui dos concurseiros que querem trabalhar no banco público. Então, aqui que eu falo para você hoje é o seguinte: qual a sua decisão? Você vai ser um concurseiro de verdade, raiz, que vai estudar, que vai fazer valer? Você vai ser um estudante ali para certificação, vai entrar no mercado privado, que vai sempre se qualificar, que vai crescer na sua área, que vai fazer o processo de certificação continuada, crescer degrau por degrau e não vai parar para você atingir o maior salário possível, o maior cargo possível dentro do mercado? Então é a decisão que você tem que tomar. É aquilo que só você vai poder decidir. Então fica como ensinamento isso. Se você não fizer algo direito, bem feito, da forma correta, você nunca vai alcançar seus objetivos. Se você tentar atingir tudo de uma vez, você não vai atingir nada também. Esse foi um dos ensinamentos que eu tive. Não adianta a gente tentar atirar para todos os lados. Não dá certo. Escolha um lado, siga aquele lado e faça de tudo para alcançar aquilo ali. Pode parecer que às vezes nunca vai chegar aquele momento, mas chega. Se você não desistir, chega. Então, pessoal, eu quis contar aqui um pouquinho dessa trajetória para vocês conhecerem um pouco mais da minha história. Espero que tenha servido aí de aprendizado para alguns de vocês, talvez como inspiração ali também, né, para vocês entenderem da onde que eu saí, da onde que eu surgi e hoje estou aqui ministrando aulas para vocês, né? Fica aí como um plus para cada um de vocês que estão estudando aí comigo. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, né? Curte aí. E claro, pessoal, comenta aqui embaixo também qual fase você está na sua vida, o que você está fazendo para atingir os seus objetivos atuais. Fechou? Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.